Quem está aqui comigo? Pastor Alceu de Deus. A pergunta que não quer calar. O que fez com que o senhor não parasse no meio do caminho quando isso aconteceu? E ao longo do seu tempo de caminhada, quais foram os maiores aprendizados que o senhor teve que pode passar para, de repente, aquela pessoa que está começando agora, talvez liderando uma célula, alguém que talvez sonha algum dia em se tornar relevante, né, dentro de um ministério, exercer alguma função na casa do Senhor, por exemplo, ou fora dela, como líder, quais são, na verdade, os maiores aprendizados que o senhor obteve ao longo dessa caminhada ministerial? Também é muito grande assim, a possibilidade de resposta, né? Mas eu acho que uma coisa que um líder, né, um jovem que é maduro em Cristo, né, que está caminhando para uma liderança ou já exerce uma função de liderança na casa de Deus, ele está sempre fazendo uma leitura atual, né, dos seus próprios liderados, da sua própria igreja. A gente tem que estar sempre fazendo uma leitura do ambiente, porque é dali que a gente vai achar as necessidades que precisam ser atendidas. Então, às vezes, o método que usamos ontem, ele pode simplesmente não servir hoje. Por exemplo, lá no nosso trabalho, nós abraçamos a visão do encontro com Deus, da escola de vida, né? Nós chamamos de escola de vida, aquela escola que segue ao encontro com Deus, a formação das células e tudo mais. E nós temos um esquema de batismo. Depois que a pessoa passa pelo discipulado individual, que passa pelo encontro com Deus, e depois a consulta pastoral e depois a primeira parte da escola de vida, que é o vencer, né? A gente então faz o batismo da pessoa. Mas, no ano passado, nós tivemos uma circunstância muito diferente e não teve escola de vida, não teve encontro com Deus. Aí entrou esse ano uma situação mais diferente ainda, mas no final do ano nós batizamos 20 jovens. Uau. Então, não é o método em si, né? Que a gente não pode se prender ao método, a gente precisa fazer a leitura da situação presente e achar um caminho, né? Construir um caminho para as pessoas, né? Acho que talvez dos pontos mais importantes de um exercício de liderança, né? De ser referência para outros, caminho e inspiração para outros, né? É isso, é você fazer a leitura do momento. Bacana. E esse é um grande aprendizado que o senhor carregou. Um grande aprendizado. E pastor, para a gente encerrar esse momento de bate-papo, eu queria que o senhor falasse aqui qual foi o maior erro que o senhor teve como líder de jovens, como pastor de jovens, ao longo dessa sua caminhada. Qual foi aquele erro assim que o senhor para pensar e fala, poxa, aqui eu pisei na bola, aqui realmente não foi legal, o senhor pode estar trazendo para a gente, para servir como aprendizado? Legal. Então, eu acho que essa questão de erros e acertos, né? As pessoas têm uma certa dificuldade de falar de erros, né? De fracasso. Sim. E tal. Eu até gosto, né? Eu gosto de reavaliar. Em princípio, eu estava pensando aqui, poxa, erros, a gente sempre associa erros a coisas muito brutais, né? Alguém que negou a fé, alguém que caiu assim numa cilada moral, né? Alguém que desviou um dinheiro de uma verba e tal, né? A gente sempre está associando erros a coisas assim muito grandes, né? Mas o erro que talvez seja mais comum até a todos nós, sabe? E que eu acabo identificando em mim mesmo e que eu poderia compartilhar também, porque como eu estava falando com você agora há pouco, né, eu acho que a gente mais encoraja as pessoas falando de nossos erros do que da nossa performance, né? Acho que se eu cometi erros, foi mais no sentido muito íntimo, muito pessoal, às vezes em negligenciar um tempo de oração, em deixar para depois um estudo bíblico, em não preparar com a devida antecedência uma mensagem que eu já tinha um compromisso de levá-la, né? Então, assim, esses são erros assim, aparentemente muito pequenos, porque ninguém vê, não escandaliza ninguém, não fere ninguém.
mais ele vai interferir no resultado da sua vida inteira. Sim. Então, acho que um dos maiores erros que eu cometi na minha história talvez tenha sido negligenciar um tempo de oração quando eu deveria investir mais tempo, mais intensidade, mais um jejum, né? Perfeito. Acho que... E na verdade, pastor, quando a gente fala disso, foi o que a gente estava comentando. Os grandes acertos e os grandes erros que a gente acaba cometendo começam dentro do quarto, né? Seja por causa de uma vida de oração, ou seja por causa da falta dela. Às vezes a gente acaba fazendo, ou falando, ou cometendo qualquer tipo de coisa que talvez se a gente tivesse mais pautado em oração, no espírito, a gente com certeza erraria muito menos, né? Eu gosto de comparar o tempo de oração àqueles flecheiros, né, das guerras medievais. O flecheiro, ele tem a habilidade de vencer o inimigo antes de entrar na batalha, né? E o tempo de oração é muito relacionado a isso. Quando nós temos uma vida realmente ali de oração, não é o quantitativo, mas o qualitativo, né? Sim. Aquela coisa de corresponder ao Espírito Santo e estar com ele o tempo que ele te pedir, priorizar esse momento. Muitas das nossas guerras são vencidas antes que elas aconteçam. Muitas das ciladas, né, que seriam preparadas são desfeitas antes que a gente passe por ela. Então, acho que esse, né, é um ponto bastante considerável para a nossa conversa. Bacana. Pastor, é isso. A gente está chegando ao nosso final aqui. Eu acredito que foi um tempo muito enriquecedor. Desde já eu queria te pedir para você deixar aqui o seu like. Se você quiser seguir... Se quiser não, pelo amor de Deus, segue esse homem nas redes sociais, porque é uma enciclopédia. A gente está aqui há muito tempo conversando e realmente tem muito de Deus para passar. Nas redes sociais ele vai deixar aqui na descrição do vídeo, tá, as redes sociais dele. E eu também queria pedir, pastor, para a gente estar encerrando, para o senhor deixar aqui um conselho para aquele jovem que está iniciando agora a caminhada, para aquele jovem que está começando, aquela pessoa, aquele Timóteo que está sendo talvez formado, está vendo esse vídeo, olhando de repente Paulo e ele é um Timóteo, ele está começando, está sendo gerado, está sendo preparado. O que o senhor falaria, qual seria o conselho que o senhor daria para ele? E para fechar, dica de livros, como o senhor estava passando aqui para a gente, aqueles livros maravilhosos para essa galera aí. Ok. Bom, me pegou de novo, né? 1 Timóteo 4,12. Não deixe que ninguém despreze você pelo fato de você ser um jovem, mas pelo contrário, torna-te padrão na fé, na pureza, no amor, na palavra e no procedimento, né? Esse é o maior conselho que eu poderia deixar para você, que é a própria palavra de Deus, incentivando, encorajando você a se tornar um padrão, mas não qualquer padrão, não é o modelo da hora, não é o modismo do momento, mas o padrão para os fiéis, padrão dos fiéis. Então veja que Deus chama o jovem a um nível muito mais alto do que chamou a geração anterior. E esse é o nosso grande encorajamento, é o grande encorajamento do nosso ministério e deve ser para a sua vida também. Não deixe que nada nem ninguém te despreze pelo fato de você ser um jovem, né? E uma indicação de livros, eu gosto muito de um livro chamado, não me lembro o nome do autor agora, mas Se Eu Começasse Meu Ministério de Novo. Também tem um outro livro de Bill Hybels chamado Liderança Corajosa. São livros que compartilham uma vida inteira de um autor, né? Existem aqueles livros que são encomendados por uma editora e o escritor se torna uma espécie de produtor em série, né? Que faz parte 1, parte 2, parte 3. Assim, está bem generalizando, mas existem outros que contam que você participa da vida de um autor, a vida inteira dele está ali compartilhada, né? E esses dois acho que é uma boa indicação para quem está começando. Perfeito. Pessoal, então é isso. Que você continue sendo inspirado pelo Espírito Santo, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e que você seja cada dia mais um influenciador para que outras pessoas conheçam de verdade o verdadeiro amor. Que Deus te abençoe, que você seja cada dia mais inspirado por Ele. Até a próxima semana. Tamo junto. Tchau, tchau. Abraço, pastor seu. Muito obrigado. Obrigado. Agora o toque do corona é assim, ó. Eita, nós. Tamo junto. Deus abençoe. Prazer estar aí com vocês. Amém.